Amém, amém. Para quem não me conhece, eu sou Margarete, moro em Timóteo, Minas Gerais. Sou casada, tenho dois filhos, né? Tenho uma filha que já é casada também, está esperando um bebê, um netinho para mim, em nome de Jesus, papai céu deu. E eu tenho um outro rapaz que mora na Inglaterra. E estou aqui juntos com as irmãs para poder estar somando com as irmãs. E é um privilégio também poder estar aqui falando do Senhor, falando para o Senhor. É muita bênção, gente, porque falar de Jesus é bom demais. Fazer parte da congregação unida do Senhor é um presente que Deus deu para a minha vida e eu sei que é para a vida de todos vocês também. Então, para não ficar nas minhas palavras, a gente vai meditar em Gênesis 3:1, né? Que vai falar da primeira família que o Senhor fez, da que o Senhor formou, né? Foi Adão e Eva. Então, o número 1 fala, primeiro fala assim: ora, a serpente era mais astuta que todas as limanias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E essa disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis da árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore era desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Amém? Irmãs, aqui a gente vê que desde o princípio o inimigo ele tem se desdobrado para acabar com a família. Porque nós vimos que aqui no início de tudo, no princípio de tudo, a primeira coisa que o Senhor formou foi a família, Adão e Eva. Porque o Senhor, ele trabalha com a família. O Senhor, ele tem prazer em formar família. E a serpente, ela, que é Satanás, já sabemos, né? Que a antiga serpente é o inimigo das nossas almas, que nunca ficou satisfeita em saber que o que era dele, o Senhor deu para nós, que era o homem, né? Que depois, quando Deus formou o homem, a serpente ficou, o Satanás ficou furioso. Por quê? Porque ele foi um que esteve lá com Deus, conheceu as maravilhas do Senhor, viu como é bom estar na presença de Deus. Então, ele viu que ele perdeu aquilo tudo quando o Senhor formou, quando Deus jogou ele do céu abaixo, e agora, quando Deus formou o homem que era imagem e semelhança dele. Então, o inimigo, ele nunca desistiu e nunca vai desistir de destruir as famílias. Mas o que acontece, que o Senhor ele vem nos ensinando no decorrer dessa queda, o que ele nos ensina com essa queda a princípio com Eva, né? Primeira coisa que a serpente fez, o inimigo fez com Eva, colocou dúvidas no coração de Eva. Falou com ela, será? Quando ela falou assim, mas você não pode comer? O Senhor falou que você não pode comer. Ela falou assim, porque ele falou que se eu comer, eu vou morrer. Ele falou assim, nada. Ele falou isso com você, porque se você comer, você vai ficar igual a ele. Então, a primeira coisa que Satanás fez foi semear semente de dúvida no coração de Eva do que Deus falou. Então, hoje, nós sabemos também que nas famílias, primeira coisa que o inimigo colocou, por exemplo, vamos supor que uma família, a primeira pessoa que se converte na família é a mãe. Né? O esposo ainda não vai, mas a esposa é. Primeira coisa que o inimigo começa a querer fazer é colocar dúvida no coração da mulher. Ah, pô, você está buscando o seu marido, você está buscando para os seus filhos, e não vai vir, não, não vai aceitar Jesus nada, não. É engano, bobeira. E isso aí é bobeira, você não vai aceitar Jesus. Aí o que acontece? Primeira coisa que nós temos que ter certeza,
que o que Deus falou está falado. Nós não podemos deixar o inimigo semear dúvida no que Deus falou. Porque quando nós deixamos o inimigo semear essa dúvida em nós, automaticamente ele entra com gosto de gás. Estou falando com as minhas palavras, irmãs. Ele entra com tudo. Então, a partir daí, o que acontece? Eva desobedece à ordem de Deus. Mas quem deu essa chave para a serpente foi Eva, quando ela deixou a serpente semear dúvida no coração dela pelo que Deus falou. Então nós temos que ter cuidado, irmãs, para não deixar o inimigo semear no nosso coração, no nosso ouvido, dúvida do que Deus prometeu, do que Deus falou. Se Deus falou, está falado. Então, não importa se a árvore, se a árvore é bonita, se a fruta parece ser gostosa, se tudo, nós não podemos deixar. Se Deus falou, está falado. Por mais que aparentemente é uma coisa boa, mas o Senhor falou com nós, vamos obedecer à voz de Deus, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E o Senhor vê lá na frente. O Senhor sabe o que nós necessitamos. Então, o que que a Eva, o que que a serpente fez? Semeou uma dúvida no coração de Eva. A serpente semeou, boba, será? Então, na hora que Eva ficou em dúvida, ficou em, tipo assim, no muro, em cima do muro, a serpente já veio, já enganou ela e ela foi, comeu. Desobedeceu a ordem de Deus. E quando vem Adão, o esposo vem, o que que Adão faz? Em vez de Adão chegar e falar, Eva, como que você fez isso? Se o Senhor falou para nós não experimentar desse fruto, você foi, experimentou também. Você deu ouvido para ele, foi, experimentou também, mas foi lá e deixou ser se enganado também. Porque quem enganou Adão não foi Eva que enganou Adão, foi a desobediência dele também que fez ele comer daquele fruto, porque ele também ouviu o Senhor falar: não comerás, não tocarás. Então ele também ouviu. Então, ou seja, todos dois deixou a serpente semear dúvidas, quiseram quiseram além daquilo que o Senhor falou, e nós não podemos. Nós só podemos ir até onde o Senhor falou. É até aqui. Daqui para lá eu já não estou, então nós não temos que ir. Então, irmão, aí a consequência veio. Que é a consequência? A geração dele veio Caim, veio Abel. O que Caim fez? Mata o irmão. Nós sabemos que, ou seja, eu creio que do mesmo jeito que Adão e Eva contavam a história, porque agora, quando eles pecam, que eles deixam que ele a desobedece à ordem de Deus, eles ficaram sem ter a presença de Deus, que eles tinham aquele privilégio de ter o Senhor toda virada do dia, eles tinham o privilégio de falar com o Senhor. Então aquilo foi tirado. Então eu acredito que eles sofreram muitos anos, porque não tinha essa presença. Então tiveram filhos nessa condição sem a presença de Deus, pode até ter arrependido, mas não se, às vezes pode até ter tido remorso do que ele fez, mas não se arrepender, porque quando a gente arrepende, a gente confessa. Então, ao ponto de vir Caim, de vir Abel, e Caim vir mata o irmão e vira aquela tragédia na família, a ponto de só depois, quando nasce Sete, né? Que é o filho deles, que começam a ter aquele desejo de voltar ao coração do Senhor. Aí nasce o filho de Sete, que é Enos. Aí realmente eles se voltaram ao Senhor. Mas quanta coisa Adão e Eva sofreram por causa da desobediência a uma ordem de Deus. Irmãs, então o Senhor, hoje, nessa tarde, o Senhor quer falar para nós. O Senhor nos chamou para servi-lo, mas o inimigo, ele não cessa de vir trazer dúvida na nossa mente. Ele não cessa de trazer coisas na nossa cabeça para colocar em dúvida do que Deus falou, do que Deus prometeu. Porque, às vezes, o cenário que nós estamos vivendo é um cenário difícil. O filho não congrega,
os filhos ainda não aceitou Jesus, ou o pai, ou a mãe, ou o marido ainda, ou passa luta na escola, passa luta no emprego. O Senhor falou: olha, eu vou te dar um emprego, aí você está desempregado. Ah, eu vou salvar seu marido está lá bebendo, está no mundão. Ah, eu vou salvar seus filhos, seu filho está na droga, seu filho, né, vice-versa. Então, a gente não está vendo, com nossos olhos espirituais, a gente não está vendo isso, mas o inimigo vem e coloca dúvida. Ah, para! Você está orando, está buscando e nada acontece. Então, se o Senhor falou para nós que vai salvar, que vai fazer, irmãs, nós temos que colocar olhar somente para o que o Senhor falou, ouvir somente a voz do nosso Deus, do nosso Mestre, calar todas as vozes. Igual aquele hino que fala, eu preciso calar todas as vozes, menos a tua. Então, Eva, naquele momento, ela não calou a voz da serpente, ela deixou a serpente falar no ouvido dela. E Adão deixou Eva falar no ouvido dele. Mas por quê? Porque deixou, ou preferiram ouvir a voz da dúvida do que é o que o Senhor falou. Então, nessa tarde, o Senhor está nos dando esse privilégio, estamos aqui reunidas mais uma vez, lendo a palavra. Essa palavra é uma palavra antiga, se for olhar assim, quantos anos tem essa palavra, mas ela todos os dias se renova na nossa vida. Todos os dias nós temos que vigiar, porque senão nós vamos fazer igual a Eva. Vamos experimentar daquilo que o Senhor falou para nós não fazermos. Se o Senhor falou não faz, não podemos fazer, porque o Senhor sabe o dano que vai trazer para nós. Nós precisamos de orar e falar: Senhor, quão enganoso é o coração do homem. Às vezes a gente pensa que a gente tem que orar contra o engano, e pensar talvez contra o engano do que o irmão faz com a gente, ou contra o engano disso, contra o engano do nosso coração mesmo, que o Senhor está falando, que o nosso coração é enganoso. Quantas coisas nós achamos que nós sentimos, que nós achamos que é aquilo que Deus tem para nós, e não é. Talvez uma porta de emprego que nós queremos, não é o que o Senhor tem para nós, aparentemente é boa, mas vai nos tirar da presença de Deus. O Senhor sabe que não é, mas o nosso coração quer. Aí, não, aí o Senhor permite, aí a gente vê o dano que traz para a nossa vida espiritual, tanto para nós como para a nossa casa. Somente nós, mulheres, que somos, né? O homem é o cabeça, a mulher é o pescoço, né? Muita gente fala assim, né? Mas o pescoço, o que que ele faz? Se ele leva para o lado que ele leva, a cabeça vai, irmãos. Se nós sabemos que com a nossa sabedoria, né, com a sabedoria que Deus coloca em nós, com o nosso jeitinho, tudo a gente consegue colocar o nosso lar, harmonizar o nosso lar, quando nós colocamos na dependência de Deus. Quando nós nos colocamos a dependência de Deus, irmãs, nós podemos fazer o nosso lar crescer espiritualmente a ponto dos vizinhos, das pessoas verem e falar: nossa, eu também quero ter um lar assim, eu também quero servir o Senhor. Eu vejo que o lado da Margarete, ou lá da Líbia, ou lá das irmãs que estão me ouvindo, é uma bênção. Mas por quê? Porque nós decidimos, irmãs, ouvir a voz do nosso Mestre, que é Jesus. Então, irmãos, nós temos que todos os dias orar: Senhor, não deixa eu escolher o que é melhor, porque o que eu acho que é melhor para mim, eu quero o que é melhor para mim que o Senhor tem. Talvez o que eu estou pedindo, Senhor, não é para mim. Eu quero, mas não é, Senhor. Mas o Senhor conhece, irmãs, não é fácil fazer essa oração, irmãs. Não é fácil. Porque talvez a gente quer tanto uma coisa, e Deus está pondo impedimento, Deus está pondo impedimento, porque Ele ama nós, Ele quer guardar nós, nós estamos temando, que o Senhor não tem outra opção a não ser deixar, como Ele fez com Eva. Ele avisou ela, explicou para Deus, falou: olha quantas árvores no jardim tinham, quantas frutas. O Senhor falou que era única, uma só. O Senhor falou para ela não se alimentar, não provar. Uma só. Irmãs, o Senhor ele poderia ter tirado essa árvore dali, porque Ele é Deus. Mas o Senhor ele não fez uma marionete, Ele não fez nós, um robô, para
nós fazer as coisas, não. Ele faz, nos fez com o quê? Com o nosso livre-arbítrio. O Senhor quer que nós nos servimos a Ele por amor a Ele. Então o Senhor deixou aquela árvore, porque Deus queria que Adão e Eva não experimentassem por amor à sua ordem, por amor a Ele, por gratidão a Ele. Mas o Senhor, Ele faz com nós até hoje. Quantas coisas nós já fizemos quando a gente não conheceu Jesus e que o Senhor não tirou sentimentos, lembranças, que nós sabemos que entristece o coração de Deus e Deus não tirou de nós. O Senhor quer que nós fazemos o quê? Resistimos. Porque o Senhor, é igual o Senhor falou para aquele paralítico, pega a tua cama e pega a tua cama, e anda. Ou seja, ele manda nós pegar a nossa cama, então ele não tira. Então tudo que o Senhor quer de nós é que nós obedecemos a ele por amor a ele. O Senhor ele não tira, por exemplo, eu vou supor que quando eu era do mundo, eu bebia, dançava. Vocês acham que, por exemplo, que eu estou na presença de Deus, eu não corro risco de Deus só ficar no meio de quem dança, de quem bebe, eu ficar ali toda a vida, eu não corro risco também de cair de novo? Não. Você acha que Deus tirou? Não tira, irmãs. Se eu quero a nossa obediência, eu não vou fazer, eu não vou misturar, eu não vou beber, eu não vou dançar, não vou fazer essas coisas. Por quê? Porque o meu Senhor falou que não agrada o coração dele. Então, se entristece o coração do meu Deus, eu não vou fazer. Mesmo que eu sinta vontade, eu não vou fazer porque eu amo meu Senhor. Então era isso que o Senhor queria que Adão e Eva fizessem naquela hora. Eu não vou me desobedecer, Senhor, porque a consequência, irmãs, da nossa desobediência abrange toda a nossa família, toda a nossa casa, toda a nossa descendência, até que a gente reconhece, até que nós se arrepende, quanto a nossa família sofre. Então, o Senhor, ele ama a família. Desde o início do mundo, o Senhor sempre teve o projeto com a família. Tudo que o Senhor faz é para a família. O casamento é para formar a família. A igreja é família. Tudo é família, irmãos. É o modelo do Senhor. Então, até hoje, o inimigo faz as mesmas coisas para querer destruir. Primeira coisa que ele vem nos pais para destruir, ou seja, a mulher, vamos supor a mulher ali, Eva. Por que que a serpente? Eu penso assim, por que que a serpente não foi em Adão primeiro? Talvez se ela fosse em Adão, Adão era mais racional, não vou fazer isso. Deus falou, não vou fazer. Mas o que ele fez? Veio na mulher, que é a mulher mais sensível, a mulher mais, né? Ou seja, não quer a mulher mais sensível, a mulher mais fácil. O que que ela veio aquele papinho dela, daquele papo assim de, pô, você pode. Deus está fazendo isso é porque ele sabe, ela sabe. A mulher, a mulher, ou seja, ela fez isso. Se a mulher caísse, automaticamente ia ser fácil levar o esposo. Você já pensou, irmãs? Por quê, irmãs? Porque nós somos sensíveis, mas nós, na mesma hora nós somos guerreiras. Repara para vocês verem, às vezes a gente toma uma decepção na igreja, com o irmão, com aquilo, mas nós chora, nós sofre, mas estamos ali de novo de congregando. Mas o marido não. O homem, se alguma coisa acontecer com ele na igreja lá, dependendo, eles não querem nem voltar no culto mais. Mas a mulher com seu jeitinho, ela chega para o esposo, né? Vão para a igreja, assim, Então, irmãs, o Senhor ele fala para nós, olha, a família sempre foi o projeto de Deus, mas também sempre foi o alvo de Satanás. Porque olha o que houve através dessa desobediência de Eva, quanto prejuízo trouxe para a humanidade, quanto prejuízo trouxe para os filhos deles. Quanto prejuízo trouxe para a vida espiritual deles. Quanto sofrimento trouxe. Então, irmãs, é isso que o Senhor nessa tarde falou no meu coração, para que nós possamos sempre dar ouvido à voz do Senhor. Se nós estamos com dúvida, tem alguma coisa que está colocando que nós estamos com dúvida, vamos perguntar ao Senhor, vamos fazer propósito,
Vamos pedir o Senhor para o Senhor ele confirmar o que que ele tem para nós. É para mim fazer assim, Senhor? É assim mesmo? É desse jeito? Porque quantas vozes os nossos filhos escutam? E nós precisamos sempre estar falando isso para eles. E filhos, cuidado com as vozes. Que o Senhor venha calar todas as vozes que falam no ouvido dos nossos filhos, irmãos, dos nossos esposos, dos nossos familiares. Porque por causa de certas vozes, nós podemos perder a nossa comunhão com Deus. E para nós recuperar é muito. Quanto tempo Adão e Eva sofreu até o neto nascer, que é Enos. O que significa Enos? Invocou, aí começou a invocar o nome do Senhor. Quanto tempo eles sofreram, irmãos? Então, que o Senhor, nessa tarde, Ele está falando conosco, que nós possamos estar atento à voz do Senhor, para que a serpente não nos engane, não nos fale o nosso ouvido, para que a destruição não entre na nossa família, na nossa casa. Se o Senhor falou, está falado. Se o Senhor falou, irmãs, não vamos deixar dúvida entrar. Se o Senhor falou que vai salvar. Se vai curar, vai curar. Se Ele falou que não vai fazer, não vamos fazer. Mesmo que nós achemos que não, Senhor, mas porque o não de Deus dói, irmãs. Nosso Deus, o não de Deus também não é fácil, não, tá? O não de Deus dói. Mas é o melhor. Cura, traz vida. Então, irmãs, é nessa tarde. O Senhor diz para nós: vamos ficar atento qual voz que nós estamos ouvindo, porque depende da voz que nós estamos ouvindo para que a nossa família seja uma família abençoada, para que entre a bênção na nossa casa no lugar de maldição. Porque nós sabemos que a bênção e a maldição estão nas mãos do nosso Deus. Mas se nós darmos ouvido à serpente, a maldição vai entrar, porque o Senhor, porque nós sabemos que o mundo espiritual é movido por leis. Se nós obedece, é bênção. Se nós desobedece, maldição. Então, que o Senhor possa cada dia sondar o nosso coração e o que nós achar que é bom para nós, que não está com acordo com Deus, que Deus tira de nós, mesmo que dói, mas nós sabemos que dói, mas é o melhor. É o pão asmo, sem fermento. Porque a Bíblia fala que um pouco de fermento, ela faz o quê? Leveda toda a massa. Por que que quando o Senhor falava com o povo que era para eles fazer o bolo sem fermento, o pão sem fermento, bolo não, pão? Porque o fermento, irmãs, o pão pode ficar até duro, mas ele sustenta, ele não estraga. É isso que o Senhor, então a palavra de Deus às vezes pode ser até dura para nós. Nós pensamos, nossa, não era isso que eu estava esperando, Jesus. Mas depois nós vamos ver, nó, que livramento que Deus me deu. Que livramento que eu tive. Oh, maravilha. Oh, glória a Deus. Então, irmãs, nessa tarde, eu peço perdão às irmãs, se as irmãs já entenderam uma coisa, é porque eu estou aprendendo junto com as irmãs, na medida que o Senhor vai falando no meu coração, eu vou falando, e é assim que o que eu senti, né, de falar para as irmãs essa tarde, foi essa palavra. E eu quero agradecer do fundo do meu coração por esse privilégio, irmãos, de estar junto de vocês, poder falar desse Jesus tão lindo, e que nós possamos ouvir todas as vozes. Eu quero dizer para as irmãs, irmã, não é fácil. Quando a irmã Lívia fala, Margareth, vai levar uma palavra, ela falou, Jesus, eis-me aqui. Eu falo assim, pela fé, irmã, porque eu vou falar dentro de mim, fica tudo nervoso, todo nervoso. Ai, Jesus, é muita responsabilidade falar desse Jesus, mas na hora ele coloca, porque ele fala, Margareth, é eu que vou falar, não é você não, é de mim. Então, se eu vou falar do Senhor, então, Ele que garante, irmãs. E eu quero agradecer essa rica oportunidade. Em nome de Jesus. Eu vou orar, tá, irmãs? Pai, eu te louvo. Senhor, eu te exalto. Te dou graça, Senhor. Ó, Senhor, como é bom poder falar do Senhor. Ó, Senhor, como é bom estar na tua presença. Ó, Senhor, que essa tarde, Senhor, tudo que foi falado aqui, Senhor, que nós possamos, Senhor, praticar.
Ó, Senhor, que nós possamos ouvir somente a tua voz, Senhor. Ó, Senhor, nos ensina, Senhor, a ser dependente de ti, Senhor. Ó, Senhor, som do nosso coração. Nós não queremos nada que nós achamos que é para nós. Senhor, nós não queremos, Senhor Jesus, viver pelo nosso sentimento, pelo que nós achamos, mas nós queremos o que o Senhor acha que é melhor para nós. Senhor, nessa tarde, Senhor, se tem pessoas me ouvindo, que vão me ouvir ainda, que ainda não te conhecem, Senhor, que o Senhor possa visitá-los nessa tarde, Senhor, que eles possam experimentar dessa voz maravilhosa, dessa voz gostosa, que é a voz do Senhor. Nessa tarde, Senhor, visita os lares, Senhor, visita, Senhor Jesus, aonde a minha voz for, Senhor, que o Senhor que possa ser a voz do Senhor, não a minha, Jesus. Visita, Senhor. Visita cada irmã, cada lar aqui agora, Senhor. Senhor, repreende toda a fúria, Senhor. Senhor, repreende tudo do inimigo, toda mentira dele, todo engano, Senhor. Porque nós sabemos que o Senhor nos chamou, Senhor, para povoar o céu, não o inferno. Por isso, nessa tarde, Senhor, nós estamos aqui num só espírito, Senhor, numa só fé, falando do Senhor, falando pelo Senhor. Que privilégio, Senhor, podemos falar do Senhor, um Jesus tão santo, mas que conta com cada um de nós. Eis-nos aqui, Senhor. Continua conosco, continua guardando este grupo, continua, Senhor, trabalhando na congregação, continua dando graça à nossa irmã Líbia, à nossa irmã Isabel, todas as irmãs que estão à frente desse trabalho. Senhor, nós sabemos, Senhor Jesus, que os dias têm sido difíceis, mas ainda tem pessoas que estão se colocando na brecha, que estão dizendo: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, envia-me. Senhor, muito obrigado por essa tarde. E desde já eu coloco, Senhor, na dispensação do Senhor, todas nós, em nome de Jesus. Amém, amadas. Amém.